o reboot de um clássico do cinema, feito pelas mãos de um jovem diretor que tem explorado cada vez mais. Mas está o reboot à altura do original? Ou será que ele sequer propõe isso? Se não, o que ele propõe? O que temos aqui? Bem, é sobre isso e muito mais que vamos falar hoje na análise de Nosferatu, dirigido por Robert Eggers. Eu sou Francisco Isaac, estudante de cinema, e você está no Racor, onde vamos ver a beleza da sétima arte. Um vampiro assombra de maneira obsessiva e com uma paixão macabra uma jovem da Alemanha do século XIX. O noivo dela, um jovem corretor, vai realizar uma venda em um local distante para um cliente inusitado, sem saber que esse mesmo cliente é o vampiro que assombra sua amada. Essa é a sinopse do novo Nosferatu, reboot do clássico de mesmo nome de 1922. E aqui é um exemplo ótimo de como fazer um reboot. Apesar de seguir a mesma linha de evento, esse filme tem algo de completamente novo. Ele tem vida própria, que vai desde o enredo, do roteiro, da história até a estética. E isso não se deve só ao avanço tecnológico que teve de mais de 100 anos, mas também de uma equipe técnica que estava muito atenta para a proposta desse longa e do que ele precisava. E queria criar algo inovador e próprio. Um dos aspectos que mais chama a atenção em Nosferatu é, como já dito, a direção do diretor Robert Eggers, conhecido por A Bruxa, O Farol e O Homem do Norte. Ele não se limita à sua própria estética já estabelecida, e a gente vê isso até nos outros trabalhos dele. Aqui não é diferente. Ele trabalha muito aqui com a câmera e com a posição dos atores em tela. Ele cria um controle muito grande disso tudo. Trabalha ali com uma frontalidade que remete até um pouco a um aspecto teatral ali, que tudo isso criando uma composição visual que parece um grande quadro de horror. Vemos isso nos seus planos próximos, na movimentação da câmera que acompanha e expõe o horror em tela, e um profundo entendimento do peso das relações ali presentes. Vale lembrar das cenas envolvendo a sombras e a relação dela com a personagem da Ellen, a protagonista do longa. Enfim, sua direção é uma pintura do horror e uma orquestra do medo. Por isso ele controla cada detalhe que tange essa composição. E essa frontalidade que a gente vê é resultado desse completo domínio. Na narrativa, aqui, ele segue uma narrativa, uma história, um enredo muito mais linear e causal do que os outros trabalhos do diretor, como O Farol ou até mesmo O Homem do Norte. Mas não perde a sua beleza. Não é porque ele cai nesse ponto que ele perde a sua beleza e seus pontos muito positivos. E claro que outro aspecto muito importante para criar toda essa composição desse horror folclórico, dessa agonia constante, está na fotografia, que é de suma importância para a ambientação desse filme, que também é um detalhe muito importante aqui. Tem ali um cinza sombrio com um azul triste que reflete toda a sordidez da narrativa junto com a melancolia da protagonista. Além de também serem utilizados uma composição preta e branca para criar uma coisa mais onírica, que se casam muito com aquela atmosfera do gótico, da morte, do desconhecido chegando. A composição da fotografia que nos ajuda a ambientar nesse universo e na proposta dele. A fotografia, somada à direção, ressaltam uma coisa muito importante nesse filme, muito trabalhado: as sombras. No momento do qual o filme Nosferatu original esteve envolvido, utilizava muito as sombras. Aqui, o filme utiliza da sua própria maneira. Que ele faz isso explorando ao máximo as possibilidades. Planos, movimentações, composições, claro, tudo com o objetivo de causar o temor na gente. Outra coisa que causa além de horror, medo e repulsa é o visual do Conde Orlok, o Nosferatu. Diferente de sua versão de 1922, aqui ele é podre e desagradável. Agora do elenco temos 3 destaques. Rose Deep interpretando a protagonista do filme, ela passa toda a carga dramática e toda a fisicalidade que ele precisa. Uma coisa que poderia ir para um lugar muito estranho, mas que ela cria bem. Principalmente no que diz ao físico dela ali e em suas expressões. Transmite tudo o que precisa ali. Principalmente nesse papel de protagonista e como uma vítima ali, uma coisa mais mental, mais que vai pro físico. Tudo isso ela transmite muito bem. Temos o Willem Dafoe, como sempre, entregando um ótimo trabalho. Aqui ele faz um cientista pouco convencional. Ele adiciona o tom que o personagem precisa. Parece quase uma oposição em termos de atuação a toda aquela atmosfera tenebrosa. É como se ele viesse com a grande ideia que vai enfrentar aquilo, algo assim. Como se ele representasse uma oposição a todo aquele mal. Ele traz uma leveza que aqui é necessária. Ele sabe como trabalhar essa leveza em meio a toda a agonia que percorre o longa, sem perder todo o tom de terror. O Skarsgård, não sei se é assim que se pronuncia, me desculpe de antemão. Ele aqui entrega uma composição espetacular em Nosferatu, tá muito na fisicalidade, nos olhares dele. Ele sabe como medir, ele sabe como entregar toda essa composição dessa criatura, a composição física dessa criatura maligna e estranha. O resto do elenco estão todos nos lugares, todos estão perfeitos ali. Cria um equilíbrio espetacular do elenco, é muito bem realizado.
horror gótico no melhor estilo com uma composição visual sombria. Isso vindo de um diretor que está se mostrando não se limitar a uma só estética ou uma só proposta, querendo ir além disso. Além de uma equipe artística, no geral, espetacular para criar toda essa composição, esse quadro de terror. Agoniante, temeroso, ambientação impecável, um reboot praticamente perfeito. Isso define Nosferatu, um terror de primeira que respeita suas bases, tem muita ciência dela, mas também quer chegar a um lugar próprio. Bem, é isso. Já viram Nosferatu? Deixem nos comentários suas percepções. E se você gostou do vídeo e gosta de cinema, siga o Hakori em todas as redes sociais. Muito obrigado!